É isso, chegamos. Está no ar mais um programa Subtexto. Nesse momento são 3 da tarde. E aqui na sintonia da 95,3 FM, da sintonia da Rádio Fiscar, você vai ouvir um convidado falando um pouquinho sobre arte, educação, cultura, falando sobre textos, sobre letras, sobre literatura, sobre poesia. Eu sou o Glauco Keller e quero aproveitar para convidar você para acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube, ou então você acompanhar esse bate-papo, essa entrevista com o convidado de hoje. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo para vocês. Você pode acompanhar no Spotify também, é isso. Todos os programas Subtexto, todos os entrevistados, as entrevistadas, primeira, segunda e agora terceira temporada do programa, você pode levar no seu bolso, pode levar no seu celular e ouvir enquanto você faz aquela caminhada, enquanto você está lavando louça, enfim. O rádio está se adaptando ao podcast, às novas tecnologias, e o programa Subtexto não é diferente. Pois bem, o convidado de hoje, ele é docente da Escola de Engenharia, mas a gente não vai falar especificamente de construções aqui. A gente vai falar da construção, sim, mas da construção de poemas. Ele é poeta também, ele é escritor, ele tem um blog muito bonito. Eu estou falando do professor Francisco Rocco, que é rio-clarense, mas que já está há muito tempo aqui em São Carlos e que gentilmente vem bater um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Professor Francisco, seja bem-vindo à nossa bancada virtual. Oi, uma boa tarde, professor Glauco. Eu fico muito feliz com o convite que você me formulou e, obviamente, me alegro com a possibilidade de dividir essa experiência que a gente vem tendo, não só na questão da docência, mas também nesse arriscar na poesia, na crônica, nos textos a respeito das experiências de vida, né? Porque todos nós temos experiências que certamente dariam muito mais que blogs, dariam crônicas, novelas, dariam até grandes romances, né? Mas, às vezes, a gente não consegue expressar de uma maneira mais intensa tudo isso. Então, quando isso se torna possível, é uma alegria para quem vive essa experiência. É assim que eu me sinto em relação à possibilidade de me expressar um pouco com os poemas, um pouco com as crônicas, tentando levar um pouco de reflexão para as pessoas que me alegram com a leitura dos posts lá no blog. Muito obrigado pelo Francisco, convite. Vamos conversar a respeito. bom demais ter você aqui. Eu já havia lido bastante dos seus textos e agora eu tenho a possibilidade de conversar um pouquinho sobre os textos. Você é rio-clarense, você veio para São Carlos para fazer engenharia aqui? É uma história interessante. Lá em Rio Claro, eu fiquei até os 18 anos de idade morando lá. No início de 1971, eu vim para São Carlos cursar engenharia civil. Não foi uma decisão fácil fazer a opção pela engenharia civil. Por quê? Eu sempre fui músico. Eu toco piano desde os 6 anos de idade. E naquela oportunidade, nós tínhamos a expectativa, eu e meu grupo, de alguns de nós poder cursar música. Mas era um outro momento, era um momento complicado para o país, e a minha família também não tinha todos os recursos que me possibilitariam manter na cidade grande, porque nós tínhamos cursos em São Paulo e Rio de Janeiro naquela oportunidade. Estamos falando, desculpe, no fim dos anos 60, começo dos anos 70. E eu tomei a decisão pela engenharia civil porque, no fundo, eu achava que eu tinha uma vocação para cuidar de obras. Eu gostava muito de acompanhar algumas obras, e Rio Claro, naquela oportunidade, vinha tendo um momento que muitas obras aconteciam, a cidade estava se expandindo. Então, eu falei, eu vou fazer esse vestibular para civil. Não foi uma decisão fácil, tanto é que eu continuei tocando
toquei muito tempo na noite, participei de vários grupos, festivais, era moda na época, né, os festivais, compunha, fazia música, fazia letras, tive grandes amigos e parceiros musicais, alguns em atividade no cenário musical brasileiro até hoje, né? Outros, infelizmente, já não estão entre nós, partiram, e eu continuo tocando agora em casa, né? E tocando também na minha comunidade, na minha igreja, eu toco para acompanhar o pessoal cantando os hinos. E, naquela altura, fazer música para nós era também estabelecer um contato com a poesia, embora a poesia da letra da música seja completamente diferente da poesia que não vai ser musicada. É outra, né, a gente fala outra pegada, né? Então, nós tínhamos lá essas possibilidades de fazer a poesia sem a intenção de virar música e a poesia com a intenção de virar música. E o que era muito interessante na época é que no curso colegial, naquela época o curso científico, eu fui aluno de um professor que até hoje me recordo com grande satisfação e muita gratidão. No primeiro dia de aula, o professor José Schmidt, ele passou uma redação para a turma. Primeiro científico, Escola Estadual, professor Joaquim Ribeiro, Rio Claro. Vamos fazer uma redação. E ele era amigo do meu pai. Rio Claro é uma cidade naquela época com 50 mil habitantes, todos se conheciam. E ele era amigo do meu pai. Tinham cursado o ginásio juntos. Ele viu minha redação, ele me chamou e falou: Chico, está escrevendo mal, rapaz. Faz o seguinte, fala para o seu pai comprar um caderno. Compra um caderno de umas 50 folhas, 100 folhas aí, e eu vou te passar semanalmente 3 ou 4 temas. E você vai fazer uma redação, vai tentar fazer um poema, e assim aconteceu. E ele, na sexta-feira, me passava as redações, e na outra sexta-feira entregava, recebia, e ele corrigia e se manifestava a respeito. Resultado: no final do primeiro ano colegial, ou científico na época, né, houve um festival de música em Rio Claro, e eu fiz uma música, e fiz a letra, e acabei ganhando o prêmio de melhor letra. Porque estava treinado semanalmente e intensamente pela determinação do professor José Schmidt, que me incentivou a superar as limitações, e essa superação veio não só pelos temas que ele passava, como ele incentivava a leitura. Olha, você vai ler, então leia, emprestava o livro que ele tinha, Cecília Meirelles, tinha lá os poetas, né, o Bandeira, né, o Bandeira, o Drummond, ainda numa fase não tão final da vida dele, e sempre me interessei pela literatura brasileira, não tenho muita leitura com literatura internacional. E continuei participando de festivais, de vez em quando ganhava um prêmio, e sempre procurando aperfeiçoar a questão da letra, lembrando sempre os ensinamentos do professor José Schmidt. Logicamente, fazendo um curso eminentemente ligado à área da engenharia, você tem que conhecer matemática muito bem, tem que conhecer física, né? E não havia uma compatibilidade muito grande, então eu tinha que me dividir entre as atividades aqui na escola, que eram intensas, e aos finais de semana eu ensaiava com o meu grupo e tocava, o que ajudava também a ganhar uns recursos extras para ajudar na manutenção aqui na. E foram assim os 5 anos no curso de engenharia. Depois eu acabei me mudando para cá, casei, me mudei para cá, e
comecei a trabalhar na engenharia e, paralelamente, continuei fazendo música. Só que, obviamente, a chegada da primeira filha, da segunda filha, e com o acúmulo, a somatória de atividades que a gente tinha na escola de engenharia, para dar conta das aulas, dar conta de fazer um mestrado, fazer um doutorado, um estágio não sei aonde, vai para cá, vai para lá, tem um congresso aqui, ali, acolá, faz um artigo, não sei das quantas, e vai, e vai. Até que chegou um momento em que, provavelmente, um excesso de atividade na escola tinha deixado um pouco adormecido esse lado, esse outro, Esse lado artístico essa seu. coração artística que... E daí, nessa altura dos acontecimentos, a minha filha, isso há uns 12 anos atrás, e ela, curiosamente, me trata de Chico também, ela falou, Chico, eu andei lendo as coisas que você escreve, eu sempre mostrava para elas, né, as duas filhas, mas a Maria Cristina, ela tem um pouco acentuada essa possibilidade da escrita. Tanto é que ela é autora de diversos livros, participou de antologias e dividia, naquela oportunidade, o blog comigo. Ela tinha algumas inserções. Pai, vamos fazer um blog. Filha, não vamos. Vamos. Filha, não vamos. Vamos. Bom, ela veio um sábado, ela morava em São Paulo, continua morando lá até hoje, veio um sábado e falou, nós vamos fazer o blog, já escolhi o nome, já escolhi a imagem, e vai se chamar Doses, e vai ser essa imagem, mostrou, e fez o blog. Naquela oportunidade, a gente ia alimentando o blog, na medida do possível, como os faço até hoje, e, para nossa alegria, nós tivemos uma boa aceitação, não só pelo número de acessos ao longo desse tempo, como as origens dos acessos. Nós nos surpreendemos muito, porque, além do número de acessos que a gente considera expressivo, a gente tem acesso de 86 países. Olha que legal, Aliás, acessos ontem até internacionais. aconteceu uma coisa muito interessante, apareceu um acesso da Letônia. Eu pensei, o que leva alguém na Letônia buscar se algum brasileiro, algum lusófono, procurando lá alguma coisa com a palavra doses, que é o nome do nosso blog, ia chamar Coisas da Vida. Mas quando ela foi procurar, já tinha um. Pai vai chamar doses. Você já procurei? Tá bom. E ficou. E a gente vai alimentando. E, paralelamente a isso, o que acontece? A gente acabou fazendo contato com outras pessoas que têm blogs parecidos. A gente retomou alguns contatos com amigos de música lá de 1980, 1990, que, nessa altura, praticamente deixei de ir para Rio Claro, e os amigos que eram músicos comigo deixaram de estar em Rio Claro e estavam em lugares tão díspares, que encontrei um amigo, a partir do blog, em Belém. Ele continua fazendo É música. isso, é o que a gente estava falando, né, Francisco, em off, né? A tecnologia Dessa dá possibilidade. essa possibilidade. E como a arte ela nos aproxima, né? Bom, eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor Francisco Rocco, que é professor da Escola de Engenharia de São Carlos, é docente da Escola de Engenharia, e também é poeta, é cronista, é um escritor que vem trazendo um pouquinho da sua sabedoria, da sua história, para você que está acompanhando a gente aqui pelas ondas do rádio, em 95,3 FM, pela sintonia da Rádio Fiscar, e para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Se você não está, se inscreve lá no canal, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, e você vai poder acompanhar esse bate-papo e as outras entrevistas dos escritores, das escritoras que semanalmente passam aqui pelo programa Subtexto. E se você curte podcast, é só entrar lá no Spotify,
procurar Programa Subtexto, todas as entrevistas da primeira, da segunda e agora da terceira temporada do Programa Subtexto estão lá para você fazer uma caminhada, para você fazer a sua atividade ouvindo um pouquinho de letras e textos de literatura. Quero aproveitar para fazer um convite super especial para você. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é uma livraria que já há algum tempo apoia culturalmente o programa Subtexto. E eu queria convidar você para conhecer o espaço do Canto das Letras. Lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs para você que gosta de história em quadrinhos. E se você gosta de boa música, se você gosta de CD, de vinil, o vinil está voltando com uma força muito grande, grandes bandas estão gravando em vinil agora, né? É só você procurar o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a melhor coleção da região de jazz, de blues, de MPB, de música sertaneja raiz e, claro, do velho rock and roll. O Canto das Letras é gerido pelo livreiro mais querido da cidade, o Serginho. Ele é filósofo, você vai bater um papo sobre sociologia, filosofia, enquanto você toma um café e escuta um vinil que você escolheu para você poder escolher o seu livro, escolher o seu disco. E claro, se você quiser fazer uma encomenda, conversar com o Serginho, perguntar sobre alguma obra, é só você escrever para o WhatsApp 16 982464964. Vou repetir, 16 982464964. E também fique atento, porque todo mês tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto, numa gentileza, no oferecimento, no apoio cultural do Canto das Letras. Já passaram por aqui grandes escritores da literatura nacional, como Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, e da literatura universal também, já passou por aqui o Franz Kafka, já passou o George Orwell, e tantos outros e outras da literatura nacional e da literatura universal. Se você quiser ir ao Canto das Letras, o Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, passando ali a Escola Eugênio Franco. Rua Santa Cruz, 183. E o Zap, já falei para você, vou repetir, 16 982464964. Canto das Letras, compra, venda e troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô Francisco, com essa loucura de aulas e de turmas na engenharia, sobra tempo para você consumir literatura? O que você gosta de ler? Assim, mais literatura nacional, universal, poesia? Eu já mencionei aqui, eu tenho lido mais a literatura nacional, sempre li mais a literatura internacional, o nacional por influência daquele professor. Na verdade, eu leio poetas, leio cronistas, não sou de romance. Eu acho que, na minha maneira de enxergar o mundo, nós temos que refletir a partir de pequenas doses. Nada contra os romancistas, aliás, eles são espetaculares para ampliar nossa reflexão, nossa visão de mundo. Mas os poemas, pela sua própria estrutura e pelo seu volume de palavras, ele traz um desafio que é o desafio da síntese. A crônica traz o desafio da síntese. E quando nós estamos trabalhando no nosso ofício de docente, nós temos que fazer a síntese, porque o conteúdo que passamos para os nossos alunos, com o passar do tempo, ele vai sendo tão ampliado pelas pesquisas, pelo desenvolvimento dos tópicos envolvidos, né? No meu caso, com a engenharia, que nós temos que fazer síntese. Então, acostumado com a síntese e entendendo que o poema e a pequena crônica, eles também são desafiadores para quem vai ao encontro desses desafios, né? Eu entrei por aí. Gosto dos clássicos brasileiros, mas também não vou dizer que não leio Paulo Leminski. A gente não lê o Paulo Leminski nos dias de hoje, né? Primeiro, leio Carpinejar nas suas crônicas, digamos, provocadoras, Chico Sá,
nas suas crônicas provocadoras também. E tenho lido também, nessa fase, Adélia Prado. Né? Adélia Prado e a visão feminina da poesia, que você pega, por exemplo, as próprias poetisas, que eu gosto muito de Cecília Meirelles, né? Ela tem uma capacidade, na minha maneira de ver, de sintetizar histórias belíssimas em poemas não tão longos. Agora, às vezes eu me pergunto se eu sou realmente... alguém pode me chamar de poeta, porque você vai pela vida dessas pessoas, você vai na biografia, quando você lê a respeito delas, você vai encontrar momentos de muito sofrimento, momentos de dúvidas existenciais que elas passaram, momentos de dificuldades, desde dificuldades financeiras até dificuldade de aceitação do seu ofício literário, né? As mulheres sempre sofreram, né? Continuam sofrendo e sempre foram extraordinárias em sua produção. Agora, curiosamente, eu falo assim, eu não sou um sofredor. E o Vinícius, né? O Vinícius, o próprio Fernando Pessoa, numa das suas uma das suas mais belas provocações, né? Fala do poeta que sofre, finge que sofre aquilo que efetivamente sofre, né? Eu não sei se eu fui um sofredor ou se eu estou sendo sofredor. Então, será que essa não sofrência, a palavra, sei lá, né? Será que eu sou um poeta? Não sei. Francisco, é curiosa essa sua leitura, né? Porque eu acho que a arte, ela nos humaniza a ponto de fazer com que, muitas vezes, as tristezas e as tragédias se tornem belas, né? E se a gente pegar, por exemplo, o movimento do expressionismo alemão, a gente vai ver, por exemplo, que é um período entre guerras, um período de muito sofrimento, Tragédias de todo lado. tragédias de todo lado que foram transformados em beleza. Mas não existe, no meu ponto de vista, a obrigatoriedade disso. Então, eu acho que você pode, quando você for preencher o formulário do hotel, colocar poeta, sim, viu? É claro que professor é muito nobre, e nós sabemos disso, mas eu acho que você pode bater no peito e se chamar de poeta, sim. E você sabe, o professor Glauco, na verdade, o que acontece? Às vezes eu me vejo mais como um pianista, você sabe? Eu toco desde os 6 anos de idade. Eu estou com O que 7,1. você gosta de Então... tocar, Francisco? Oi? O Eu que gosto você de tocar? toca? Eu sempre fui músico da MPB, criado nos anos 60 e 70, num ambiente que todos nós conhecemos, sempre procurando fazer das letras superar desafios que o cotidiano de então nos impingia, né? Então, nós tínhamos que navegar em mares revoltos naquela época, o que nos levava ao exercício de criatividade. Então, mesmo nessa contingência, eu não me via sofrendo como via o sofrimento de alguns colegas, participantes, inclusive, dos mesmos grupos musicais. Sofrimento oriundo, por exemplo, da dificuldade de aceitação das suas orientações pessoais, e, às vezes, as letras mais bonitas que eu musiquei falam dessa dificuldade de aceitação em determinados pontos, em determinadas condições e circunstâncias da vida. Perdi amigos porque eles não eram aceitos devido à sua opção. Isso realmente me surpreendia, mas não assumia essas dores no sentido de que elas fizessem parte, porque não eram dores exatamente minhas, eram dores que eu compartilhava, mas quando o sapato aperta no pé do outro, o meu pé não está sofrendo, ou está sofrendo apenas de uma maneira parcial. Empática, Você né, tem com que ter empatia alteridade, mesmo. né? Você não consegue
passar a dor do outro. Você pode estar ao lado do outro na dor, mas você não consegue. Então, eu via isso. E também vou dizer uma outra coisa aqui, que pode ser até curiosa. Eu gostaria de ler mais, mas sabe o que acontece? Às vezes, quando você lê muito, você corre o risco, e aí é uma questão de opinião, e é uma opinião, eu diria até que, quando você lê muito, você corre o risco de deixar de ter opinião própria. Você passa a ter muitas informações e assumir, quando você faz uma boa leitura, você fala, olha só, vou assumir isso para mim. De repente, você está desenvolvendo ideias que são paralelas ou extraídas da ideia que alguém já teve. Porque você leu, gostou, viu que aquilo era importante, né? Importante no sentido de você importar para si mesmo. Que é o que é importante, você importa. E passa, então, a ser vivência sua. E daí, de repente, você pode correr o risco de estar desenvolvendo ideias de outros. É natural que isso aconteça. Quando você vai ensinar, você vai fazer uma síntese de diversos autores naquele tema. Não é tudo que você vai ensinar, foi você que determinou. Sim, é um processo acadêmico Exatamente. muito comum, né? Então, eu gostaria de ler mais, mas eu leio aquilo que entendo que não vá me tirar a possibilidade de eu dar à luz algumas ideias exclusivas minhas. Nos Ô últimos... Francisco, deixa eu Oi, aproveitar, te aproveite. perguntar o que que te inspira? Você acha que você é mais um escritor, um cronista, um poeta que vive da inspiração ou você é um observador, você levanta a cabeça, olha uma borboleta, como o Dalton Trevisan fez, Não, olha João o Dalton. Crato lá do Chico Sá, o que que te inspira? Bom, o que me inspira é o seguinte, eu entendo que cada um de nós é um canal que baixa de algum lugar do éter alguma coisa que já está... Para mim, todos os poemas e todas as crônicas já estão escritas. A gente só precisa baixar. E a gente é um canal. Porque todas as palavras existem, todas as combinações estatísticas das palavras existem. Nós precisamos baixar o núcleo de palavras que compõem uma ideia. Então, o que eu percebo quando essa situação ocorre é que observa ali, sente, percebe, e, de repente, uma síntese parece que brota e você precisa sentar e fazer uma primeira versão dessa síntese, canalizar de algum espaço do éter tudo aquilo que, de alguma forma, já está escrito e precisa vir à tona para os humanos. E você é um poeta notívago? Não, Você escreve não todos sou os notívago, dias, é do de dia. dia? Principalmente entre 5 e 8 da noite. E depois eu fico com sono e vou dormir. E acordo muito Mas, cedo. Francisco, você sabe que muita gente, para quem eu faço essa pergunta aí, e eu já pesquisei, vários dos grandes escritores falam que existe uma mística de que o escritor passa as madrugadas escrevendo e que, na verdade, as madrugadas são porque eles acordam cedo para escrever. E acordam a partir das 5 da manhã e começam a escrever de manhã. Então, mas vão dormir cedo também. Então, talvez você esteja aí nesse grupo grande de escritores. Eu acordo cedo, normalmente 5h30, 6 horas, eu estou acordadaço. E a produção vem por volta das 5 às 8, né? E uma coisa que vem também é o tema musical. Da mesma forma que vem, todos os temas musicais já estão prontos, é uma questão estatística, análise combinatória, não é verdade? Análise combinatória. E tem um ditado, né, que é muito vivenciado em alguns canais, ou em algumas situações de músicos e compositores de diferentes origens,
E, claro, os compositores que são profissionais do ramo querem que a sua música atinja. E aqui eu quero me abster de fazer considerações a respeito da situação atual do comércio musical. Estou falando de música bem feita, não música feita para consumo, enfim. E tem um ditado que eu ouvi desde tempos passados, né? Que você é um canal. E quando você fala assim, bom, agora eu vou fazer um hit. Quando você pensa, agora eu vou fazer um hit, Deus sai da sala. Pois exatamente, né? Então, eu entendo que todos podemos ser canais para alguma coisa, para trazer para a humanidade uma visão que é particular e que, de alguma forma, pode vir a ser generalizada num pequeno grupo, num grupo maior. E, no meu caso, como eu não sou profissional, eu tenho a expectativa de algumas leituras, alguns leitores, e que possam, primeiro, refletir. E o converso com os leitores é curioso. Você sabe, talvez, muito melhor que eu. Você conversa com 10 leitores sobre um determinado poema, cada um viu de um jeito. E, às vezes, ou quase sempre, é de um jeito que você... diferente do jeito que você pensou inicialmente. Cada um vai ver de acordo com a sua ótica, o seu momento, a sua experiência de vida, a sua trajetória pelos caminhos e descaminhos e a sua visão particular de mundo, né? Porque quem somos nós, né? Somos um pouco a síntese de quem caminhou ao nosso lado. Pegamos um pouco aqui, um pouco ali, somos essa síntese. E o que eu faço é que queria que alguém que lesse pegasse um pouquinho dessa síntese. Até o blog tem um poema, um dos mais recentes que eu coloquei, que a expectativa é que os versos voem e encontrem um paradeiro no coração e ali de alguém, e ali permaneçam. Né? Pode ser de uma pessoa, de duas, de cinco. Aí que esses versos voem, alguém vai captá-los na mesma frequência, no mesmo pulsar, vai captá-los, e que gostoso se esses versos puderem fazer morada no coração e na mente de alguém, e, de repente, fazer um pouco parte da vida das pessoas. Francisco, a gente está chegando ao final do programa Subtexto, mas eu queria fazer duas últimas perguntas para você. A primeira delas, o que te faz gargalhar? O que te faz rir? Trocadilho. Trocadilho. Trocadilho com palavras. Os meus orientados sofrem com os trocadilhos E, curiosamente, eu faço os trocadilhos e sou o único que ri deles. Eu gosto de trabalhar com as palavras. Gosto de me aprofundar na etimologia. Estudo muito a esse respeito. Às vezes eu passo 2, 3 dias procurando uma palavra naquela frase e que vai explicar melhor. E o que me faz gargalhar é justamente essa singeleza das palavras sendo posicionadas de forma a permitir uma interpretação jocosa, não mal intencionada, mas uma interpretação jocosa que muitas vezes nós, na correria da vida, perdemos a oportunidade de rir. E o melhor riso é aquele que você ri de si mesmo. Francisco, quem quiser conhecer o seu blog, quem quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? Olha, tem o seguinte, o blog chama Doses, tudo junto, Doses, o blog do Chico. Está lá no Blogger, né? Nas nuvens do Google. E é o blog do Chico porque é o jeito que minha filha me chama. E ela estabeleceu esse nome. E nós temos lá quase 200 de postagens, e são doses a respeito do cotidiano da vida, né? Alguns poemas, algumas pequenas crônicas,
e para que as reflexões possam ser feitas. E são doses mesmo. E a figura da dose é uma dose do café, não é daqueles outros produtos que a gente consome em doses também, e nada contra. É que eu gosto de café. E uma dose de café você sorve rapidamente, e aquele gosto permanece, que é a intenção, que mesmo sendo sorvida em curto intervalo de tempo, ela permaneça na boca ou nos sentidos da pessoa que faz essa leitura. Francisco, bom demais ter você aqui no programa Subtexto. Que alegria, continue escrevendo seus textos, suas crônicas, seus poemas, porque eles estão batendo asa, sim. Assim como as palavras de tantos escritores e escritoras do país da literatura universal, os seus, estão batendo asa e chegaram aqui até o programa Subtexto. Bom demais ter você aqui. Espero que fique também um pouco no seu coração e façam morada aí durante um bom tempo na sua vida. Certamente Agradeço a sua farão. oportunidade, fico muito feliz de poder ter esse tempo de conversa com você, com os espectadores, né? Nós somos espectadores, e, na verdade, cada um de nós pode usar esse momento para um aprendizado maior. Sempre e a cada dia, aprender um pouquinho da vida. Eu sou o Glauco Keller e esse foi mais um programa Subtexto. Hoje eu recebi o professor Francisco Rocco, que é docente da Escola de Engenharia de São Carlos e também é cronista, é poeta, é escritor. Tem um blog adorável, estou com o blog aberto aqui, Doses, do blog do Chico. É sensacional, procure, porque tem muita poesia, muita palavra, muito texto que certamente vai acabar habitando no seu coração. Você que acompanhou o programa Subtexto pela Rádio Fiscar, na sintonia da 95,3, pode acompanhar esse bate-papo, ouvir novamente, assistir novamente no YouTube, no canal Glauco Keller, e também acompanhá-lo no Spotify. É só você se inscrever lá no Spotify, programa Subtexto, e você vai acompanhar essa e outras entrevistas. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto sábado com mais um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura. Grande beijo para você. Até lá. Tchau, tchau.